Oi, aqui é a Monique. Hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Então, a versão que eu li é essa dos contos completos da Companhia das Letras. Então, daí aqui tem o livro, né, Seminário dos Ratos. E nesse vídeo eu vou falar sobre os contos que eu mais gostei no livro, tá? Então, pra mim, o Seminário dos Ratos foi um livro que fala muito sobre velhice, sobre o enfrentamento das pessoas, principalmente das mulheres, com a chegada da velhice, como lidar com isso. Então, porque a imagem da mulher conta muito na nossa sociedade. Então, como lidar com essa imagem que já não é tão perfeita e tão jovem, né? E acho que o segundo tema que ela mais fala nesse livro é sobre a depressão, sobre problemas psicológicos e sobre a loucura em si, como lidar com esse fato no mundo. Pessoas que querem muito falar e não conseguem, e são muito obcecadas, principalmente por outras pessoas, por paixões, e de como isso é normal e as pessoas acabam meio que se fechando dentro de si, achando que são muito diferentes, mas é uma loucura compartilhada na nossa sociedade. O primeiro conto que eu gostei foi Seminário dos Ratos. Eu achei sensacional todo ele. É escrito pela Maria Emília, que é uma senhora que a gente entende que tá ali na base dos 60 anos, e ela vai falando sobre a percepção dela da vida, que parece que tudo tá muito ligado com o sexo e com a vida sexual em si, e ela é uma... a gente vai descobrindo, né, que ela é uma velha que é virgem, que nunca foi casada, que não tem filhos, então ela se sente meio ridicularizada, meio podada nesse sentido, porque era pra ela estar vivendo uma vida de vó, respeitada, né? Mas ela não tem essa vida. E ela fica refletindo muito sobre se realmente é isso a idade madura, né? Porque ela não é uma pessoa madura, ela não acha que ela tem essa maturidade que ela deveria ter tido, porque ela não teve experiências. E ela vai lembrando sobre a infância dela, de como a mãe dela já era muito podada, muito constrangida para falar desses assuntos. Ela já fala da primeira menstruação dela, que a mãe dela já não conseguia falar, teve que levar ela no médico, pro médico falar com ela, e tinha que ser uma médica. E de como ela vai vendo esse mundo, né, de pessoas tão livres e ela não consegue se separar desse preconceito e dessa prisão que ela foi colocada durante a vida dela com o próprio corpo. Ela não consegue se libertar disso. E ela vai falando, né, sobre que ela vai vendo essa liberdade, né, em filmes, em jornais, na televisão, e ela vai vendo que o mundo tá mudando, que as pessoas são diferentes, e ela vai numa palestra feminista e ela fica lá ouvindo e ela fica meio que chocada porque está ofendendo a família tradicional brasileira e os costumes e a tradição e o respeito, mas por outro lado ela fica pensando, nossa, mas elas estão vivendo tudo que eu nunca tive nem coragem para pensar, imagina para fazer. E isso é muito interessante, desse enfrentamento de duas realidades, né? Do tipo, da pessoa se contentar naquele papel que ela foi colocada e da pessoa que não se contenta e luta para sair dali, e vai mostrando também as amigas que têm a mesma idade que ela e não se e mesmo assim se revoltaram contra o sistema e não aceitaram o papel que era direcionado a elas. A gente consegue ver esse pouco de depressão dela, que ela fica falando sozinha e ela fica mandando cartas para diretores, para o diretor da TV, do filme, para tentar explicar o que ela sente, o que ela vê, porque ela não tem mais ninguém para falar, que ela tá sozinha ali naquela realidade. Ela é alguém do passado, tão passado que quem pensava como ela já tá morto, tipo a mãe dela, e agora no presente ela tá sozinha porque só tem gente que parece que tá vivendo num futuro muito diferente da realidade dela. Eu gostei muito desse conto e eu acho ele sensacional. O próximo conto que eu gostei é Uma Pomba Enamorada e Uma História de Amor, que vai contar a história dessa menina que se apaixona pelo Antenor em um baile. E é uma paixão obsessiva e ela não larga esse cara. E ele não tá afim dela, nunca nem teve. Ele dançou com ela uma vez no baile e ela vai stalkeando o cara, segue ele no trabalho, liga no trabalho várias e várias vezes no dia.
Até que ele chega nela e fala, pelo amor de Deus, desiste de mim, supera, eu vou casar, eu tenho uma vida, você não faz parte dela. E aí é legal porque normalmente são os papéis ao contrário, né? A menina não tá tão fia, o cara fica perseguindo ela, tipo, você vai mudar de ideia, você vai me amar, eu mereço, olha aqui, eu vou te mostrar como eu te amo, até você querer ficar comigo vendo o amor que eu sinto por você. E mostra a realidade, que a realidade é só um pé no saco mesmo. Quando a pessoa diz não quer, eu realmente não tô afim de você. É legal porque essa paixão que todo mundo fala que vai passar com a idade, que é coisa de moça, ela casa com outra pessoa, ela tem filhos, daí ela já tá com netas e ainda ela pensa nele e ela ainda faz loucuras de amor. E é legal porque ao contrário do conto anterior, a Maria Emília, ela não se deixa aprisionar pela idade. Mesmo ela devendo, ela fala até uma hora, tipo assim, eu já tô numa idade madura, isso era coisa de juventude, eu já não faço esse tipo de coisa. E ela vai lá e ela vai na cartomante, e daí a cartomante, uma cigana, na verdade, e a cigana fala assim, o seu amor vai estar em tal rodoviária lá. Ela fala, mas que amor? Não tem amor. Daí ela fala assim, começa com a letra A. E ela já pensa no Antenor. E ela pega e vai. E ela não se deixa aprisionar por isso. Ela fala assim, eu tenho uma vida, tô vivendo e eu vou vivê-la intensamente. E é muito legal esse contraste com a personagem da Maria Emília. O próximo conto que eu gostei muito é o WM. WM vem do personagem principal, que é o Vadlo. V-L-A-D-O, é difícil. E a Wanda, que é a irmã dele, e ela ensinava ele, ela por ser 5 anos mais velha, ensina ele a ler e escrever. E quando tá ensinando o W, ele não consegue pegar muito, e ela pega e fala, é um M, é o contrário. E aí que essa irmã morre. E depois durante o conto a gente descobre que ela morreu por causa de uma doença, então ela foi definhando em casa e foi morrendo aos poucos, então isso foi muito triste, tanto para ele quanto para a mãe dele. Ele sofre de uma doença psicológica, ele começa a desenvolver toque, e o toque dele é escrever WM em tudo que é canto da casa. Então ele começa na parede quando é criança, depois quando ele vai crescendo ele aprende a bordar nas roupas, nas toalhas. E a mãe dele vai ficando meio louca também. E a mãe dele também sofre de depressão no livro, principalmente ligado com o fim da carreira dela. Porque ela vai envelhecendo, ela é uma atriz e dela vai sendo substituída por atrizes mais jovens. E ela não é mais chamada para esse trabalho, então ela perde o papel social dela, porque ela era uma pessoa que tinha um trabalho, mas o trabalho dependia muito da aparência dela. E ela perde o trabalho por causa da aparência, então ela tem que lidar com essa velhice, que normalmente já é muito traumático para as mulheres, mas ao mesmo tempo que ela perde a identidade dela também, que era o trabalho, que ela não pode fazer porque ela não é mais jovem o suficiente. Então é como se o trabalho dela não fosse reconhecido mais. Tipo, tudo que ela fez não tivesse sido bom o suficiente. Porque só era bom porque ela era bonita. Então agora que ela não é mais, não importa se ela é uma boa ou uma péssima atriz. É interessante como ela desenvolve esse personagem, porque o Vadlo vai narrando essa história e ele não consegue realizar, ele não aceita que a irmã tá morta. Então ele sempre conversa com ela como se ela estivesse viva. E ele sempre vai jogando nas costas dela todas as loucuras que ele vai cometendo durante essa história. E de como você vê essa tristeza de você estar preso numa situação e você não conseguir sair dela porque essa situação tá dentro da sua própria cabeça. E isso é sensacional, porque hoje em dia a gente fala muito sobre doenças mentais e sobre depressão, mas na época que o livro foi escrito já não era tão falado. O livro é de 1977, né? Então, hoje em dia já é pouco falado sobre doenças mentais, de como a pessoa ela quer se sentir feliz, mas ela não consegue, porque ela não tem forças, ela é uma falta de química mesmo no cérebro. O fato dela escrever sobre essas pessoas e sobre esses diferentes distúrbios e tudo é incrível. O outro conto que eu achei também muito, muito, muito interessante é A Presença.
que se passa, é um cara jovem que chega num hotel e esse hotel só tem gente velha. E o porteiro vai falar: o que você tá fazendo aqui? Esse hotel é pra gente velha. Ele fala: não, eu quero me hospedar aqui, achei interessante, eu gostei e quero ficar. Aí ele fala: meu filho, aqui só tem velho, você vai ver a velhice estampada na sua cara, vai ter comida ruim, porque não pode ter sal, os velhos só tem doença. Não tem nada interessante na velhice, não é bonito, não tem por que você perder seu tempo aqui. Você é jovem, vai viver, conhecer pessoas. Ele fala: não, eu quero ficar aqui. O cara fala: bom, tecnicamente, você não tá entendendo, não é que você não quer ficar aqui, é que os velhos não querem você aqui. Por que eles não querem ficar olhando pra você? Eles foram enxotados da sociedade. Esse hotel surgiu por causa da agressão que eles sofriam lá fora, por serem velhos, do desrespeito, da ignorância, de você evitar da indiferença com a vida deles, que já não valia mais nada perante a sociedade. Então eles acabaram vindo pra cá pra se tornarem fortes aqui entre eles mesmos. Essa fragilidade se tornou em força. Só que ele não ouve, ele resolve ficar ali mesmo. E daí vai mostrando como os velhos vão se escondendo da presença, porque como se eles eles se juntaram ali, eles esqueceram que eles são velhos, porque eles não tem mais ninguém jovem à volta deles. Então eles só são pessoas normais, ele não tem comparação. Então, os velhos vão se escondendo durante enquanto esse jovem vai passando, eles vão se escondendo e eles ficam vendo ele nadar e ele ter um corpo saudável e poder fazer exercício sem se preocupar em cair, sem se preocupar com doença, com artrite e essas coisas de doença de velho. E eles vão ficando eles vão se escondendo dele, eles vão ficando constrangidos de ver ele com toda aquela saúde. Nesse conto mostra como realmente a sociedade trata a velhice como uma doença. E o porteiro até fala no conto que não é que ainda é uma doença que não é uma doença normal, tipo renite, ou artrite, ou diabetes, que é uma doença de velho. É uma doença que só piora com o tempo. Então, que as pessoas realmente se afastam como se fosse contagiosa, porque na verdade todo mundo vai ter um dia. E isso faz muita gente refletir sobre a nossa realidade, porque eu tenho 25 anos e acabo convivendo mais com gente mais da minha idade mesmo. E de como você acaba evitando até os conselhos e as opiniões dos seus pais e dos seus avós, porque eles pensam muito diferentes de você, porque eles na verdade são de outra época. Mas até que ponto você ter uma diferença aí de você não agir como eles, porque você é de outro tempo, e você nem sequer ouvi-los, porque não adianta conversar, porque o que eu vou aprender ali? E aí você acaba nem ouvindo, e nem conversando, e nem convivendo, e eles vão sendo relegados a um canto ali, onde eles não incomodam ninguém. E isso é triste, porque na verdade todo mundo vai ser velho um dia. E você pensa: hoje em dia eu tenho 25, mas daqui a 25 anos, daqui a 40 anos, serei eu ali naquela situação. De ter essa empatia mesmo com a vida que nos cerca. Tanto de você olhar pro lado e pensar sobre que cada um sofre, porque se você sofre, a outra pessoa sofre, e cada um tem um problema que as pessoas não sabem, e sobre como tem problemas que todos vão passar. Então, a velhice, a morte é um deles. Todo mundo um dia vai perder alguém querido, ou vai ser você mesmo que vai morrer, mas e se viver o suficiente vai chegar a ser velho. E vai ter que ver tudo que acreditava também ficar velho, os conceitos, os princípios, a dinâmica, e ver que você vai sendo substituído com o tempo. O último conto que eu gostei bastante do livro é A Consulta. E é sensacional, porque se passa numa casa de loucos, mas é uma clínica que tem uma outra dinâmica, tipo os enfermeiros e os psicólogos e os médicos não usam uniforme, porque o médico, que é o Dr. Ramazian, ele tem a teoria de que todos são iguais. Então a gente tem que conviver aqui entre iguais para ajudar, porque estamos todos nos ajudando. Todo mundo é meio louco, todo mundo é meio saudável, então não tem por que ter essa diferença, já que tá todo mundo perseguindo o mesmo fim. E aí é legal porque o Maximiliano, que é um personagem,
que é um paciente da clínica, o doutor pede ajuda pra ele, porque ele precisa dar uma saída, a secretária não chegou, mas só pra ele atender o telefone ali, né, da clínica. Só que nisso, chega um paciente que nunca tinha ido na clínica, que vai ser consultado pela primeira vez, e chega sem ter marcado, chega adiantado, e aí o Maximiliano, que já não é muito normal na cabeça, atende ele como se ele fosse o próprio doutor. E vai ter essa conversa entre duas pessoas loucas, com problemas psicológicos, né, não tão saudáveis. No caso, uma que não tem prescrição e educação nenhuma para tratar da própria doença, imagina da doença de outra pessoa. E aí vai ser vários conselhos muito tortos ali naquela conversa. Mas você vai vendo que o que realmente é loucura. Porque você trata a loucura como algo que a pessoa que recusa lidar com a realidade. Mas seria loucura se recusar a lidar com essa realidade ou viver nessa realidade como se ela realmente fosse normal? Você vai vendo as coisas e vai se tornando normal. Tipo, hoje que a gente tá durante aí a crise dessa quarentena do coronavírus. Hoje em dia a gente liga a TV e é normal ver que 1000 pessoas morreram no mundo por causa de um vírus. E é normal você ir dormir, ir trabalhar, e fazer o home office e assim, seguir a vida, porque ninguém perto de você morreu. Então isso é normal. E aí o Max questiona isso mesmo. Será realmente que eu quero ficar curado? Será realmente que eu quero lidar com isso de uma forma fria e uma forma olhar e falar assim, ok, isso é a vida? Então tá, esse foi o vídeo sobre o livro O Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Eu compartilhei aqui a minha impressão sobre os contos e eu espero que vocês tenham gostado e leiam o livro. Vou deixar o link aqui da Amazon, para caso vocês queiram comprar o livro. E lembrem de curtir e de comentar, podem deixar aqui as opiniões caso você já tenha lido, se você já leu algum desses contos. E até a próxima. Tchau!